Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos a mais uma videoaula cujo assunto é efeitos de sentido. Eu estou aqui mais uma vez na escola onde eu leciono pela manhã, então o barulho pode incomodar um pouquinho porque fica bem em frente a uma avenida bastante movimentada. Então nós falaremos hoje sobre o sentido que a linguagem acaba concedendo a uma frase, um enunciado e o cuidado que nós devemos ter ao planejarmos uma escrita, ao falarmos alguma coisa, porque a conotação pode soar meio estranha. Então, como esse exemplo aqui, seja mais um filho da mãe. Então, quando nós nos pegamos diante de um anúncio como esse, obviamente, a tendência é nos assustarmos com uma mensagem como essa. Né? Filho da mãe tem um duplo sentido. E aí nós vamos nos aproximando da imagem, né? Aí nós começamos a ver assim, mas tem um verde ali atrás, né? Então, acho que não é aquele filho da mãe que eu estava pensando. Aí você se aproxima, vê as árvores. Aí quando você vai ler a mensagem que tem embaixo, 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu falo, então, filho da mãe está ligado à mãe natureza. E aí é uma propaganda de um texto, é um texto publicitário. Então, o objetivo é realmente chamar a atenção. E logo então eles colocam uma frase de bastante efeito, que o receptor leia e tome aquele susto para procurar saber mais do que se trata. Isso é bem intencional. Então aí você se aproxima e vai lendo um pouco mais. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Acesse aí tem no site ou ligue, conheça nossos projetos e afilice. E é interessante que se acesse, afilice, conheça. É uma função apelativa da linguagem que nós estudamos há 2 semanas. São verbos no imperativo que expressam um certo apelo, uma certa ordem também. A mãe natureza será eternamente grata. Então, há aí a questão do duplo sentido, né, dessa expressão, filho da mãe, mas quando você se aproxima, você percebe que o contexto que mais se encaixa aí seria filho da mãe natureza. Tá? Então, é um sentido de conotação, é um sentido figurado também, e é um duplo sentido, porque você vai interpretar de acordo com, de primeiro momento, com o seu olhar, mas aí quando você se aproxima da mensagem, você vê que ela tem um sentido por trás mais apropriado ao contexto. Entrando aqui um pouco no duplo sentido, que é semelhante ao trocadilho, na qual uma frase ou expressão pode ser entendida de duas maneiras distintas, normalmente com a intenção de provocar humor. Então, por exemplo, na padaria da vida. Então, padaria nós pensamos, obviamente, no lugar que vende pão. Então, você entra querendo um sonho, mas leva um bolo. Então, levando isso para uma linguagem conotativa, isto é, um sentido figurado, nós pensamos em sonho como algo que você deseja alcançar e bolo como uma frustração, algo que não dá certo. Então, daí, qual o objetivo da tira, então? Mostrar que na vida nós temos sonhos, mas que nem sempre esses sonhos dão certo e às vezes nós acabamos nos frustrando. Então, está aí a ideia da padaria da vida e o duplo sentido. O objetivo, normalmente, é também provocar o humor. Agora, a ambiguidade é uma questão muito, eu diria até que às vezes muito séria, porque você pode acabar estragando o seu enunciado, estragando sua propaganda, causando um efeito muito negativo, porque a ambiguidade dificulta a compreensão de um texto, como esse aqui, por exemplo. Móveis por estes preços não vão durar nada, a Recado Elétrico. Aí você, a primeira coisa que pensa, não vão durar nada por quê? Em que sentido? Vão durar pouco no estoque porque está muito barato ou é porque, em razão do preço estar muito em conta, logo os móveis não vão durar nada em casa, não são móveis de boa qualidade? Eu, por mim, a primeira coisa que eu, Mônica, pensaria é que os móveis não vão durar nada em questão de qualidade. Então, eu passaria longe dessa loja. A construção aí não foi feliz, a construção é ambígua, porque dá margem para mais de uma interpretação que fica a caráter daquele que lê, ou seja, nós. Então, para mim, aí eu passaria direto dessa loja. Então, a ambiguidade é isso, dificulta a compreensão do enunciado, e nós temos de tomar muito cuidado quando elaboramos um texto,
porque a ambiguidade pode provocar esse tipo de efeito negativo, que às vezes, normalmente não é intencional. Alguns exemplos de ambiguidade, olha isso aqui. Não trocamos roupas íntimas. Porcona, então o cara tá achando que a vendedora toma banho e usa a mesma roupa todos os dias, mesma calcinha, mesmo sutiã e afins. Família muda, vem de tudo. Família muda, pode ser o quê? Isso aqui nós chamamos também de polissemia, quando uma palavra ela tem várias vozes, dá para você interpretar de outras formas. Né? Muda, pode ser de mudar, mas pode ser que a família seja muda também, não fale, e aí esteja vendendo tudo. Meu terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Então, olha a problemática criada aí. As queime serve tanto para as cartas quanto para as pessoas. E logo o paciente resolveu queimar as pessoas, porque para ele foi o mais óbvio aí. Então, foi a construção que não foi legal. Então, o paciente recebeu como algo que poderia, no caso, funcionar para queimar as pessoas, não as cartas, porque as queime pode servir tanto para um quanto para outro. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona Aranha ou a parede? A professora até arregalou os olhos, né? A pergunta desse garoto foi muito inteligente, porque a derrubou, essa expressão, essa construção serve tanto para a dona Aranha quanto para a parede, porque os dois são palavras, são substantivos femininos. Obviamente que nós sabemos que é aranha pela continuação da canção. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona Aranha continua a subir. Mas a pergunta foi extremamente inteligente, porque ele interrompeu na hora, veio a chuva forte e a derrubou. A derrubou. Derrubou quem? A parede ou a aranha? Parece óbvio para nós, mas o garotinho está coberto de razão. Antes dele ver o final, ele percebe essa ambiguidade aí, provocado pelo a derrubou. Agora nós temos uma ambiguidade que é estrutural. E a estrutural tem a ver, por exemplo, com trechos, uma palavra colocada no lugar errado, que acaba causando algo mais engraçado, ou confuso, esquisito, uma visão meio negativa, dependendo do contexto, né? Então vamos pegar esse aqui. Receita de doce da avó de chocolate. Então, quem é de chocolate aí? É a receita ou é a avó? Porque o de chocolate me parece caracterizar a avó e não o doce. Então, seria um pouquinho melhor, ou totalmente mais pertinente, talvez seria a expressão mais correta, se ficasse receita de doce de chocolate da avó. Caso contrário, quem é de chocolate aí é a avó e não o doce. Então, mais alguns exemplos. Berços para crianças de ferro. Crianças de ferro. O de ferro deveria estar próximo ao berços. Aí sim não seria ambíguo, né? Não seriam as crianças de ferro e sim os berços. Vendo berços de ferro para crianças. Ok, construção correta. Vendo carne aos fregueses sem pelanca. Fregueses sem pelanca. Parece que nesse açougue só vende carne para aquele cliente magro. Essa é a expressão que foi construída aí. Então, ele deveria ter colocado sem pelanca ao lado da carne. Vendo carne sem pelanca aos fregueses. Perfeito. Olha essa horrível. Corta o cabelo e pinto. Ninguém vai querer ir nesse salão de cabeleireiros. Por quê? Esse e pinto no final ficou uma construção tão pejorativa, tão negativa, que a pessoa vai pensar besteira. Tudo bem que nós sabemos que esse e pinto, mesmo pensado no substantivo, não tem nenhuma conotação em relação ao órgão sexual, né, masculino. Mas nessa forma como ela colocou, dá essa margem. Porque a pessoa até se lembrar que e pinto é um verbo, olha como ficou ruim a situação dessa cabeleireira. Corta o cabelo e pinto. Complicado. Eu não deixaria meu marido lá. Eu acho que dificilmente uma pessoa gostaria um homem
iria cortar o cabelo ali, né? Então, corto e pinto o cabelo, desfez toda e qualquer ambiguidade. Ficou perfeito. Ironia também causa um efeito de sentido e proposital. Então, normalmente a ironia consiste no contrário do que nós queremos dizer. Ou também faz uma crítica, como essa aqui. O cara fala para esposa, namorada, não sei. Você não deveria sair com menos de 30 centímetros de saia. Resposta super adequada. E você com 30 centímetros de cérebro. Né? Ela utiliza a ironia aí para fazer uma crítica à postura preconceituosa do homem, de que a mulher tem que se vestir de certa forma que ele acha adequado. Então a ironia também serve como uma crítica. E a ironia, como eu falei, é uma construção que consiste em dizer o contrário do que nós pensamos. Em sala de aula eu uso muito quando o aluno está dormindo. Falo, olha, que aluno aplicado, como gosta da minha aula. Porque estou sendo irônica. A função crítica da ironia. Como eu falei, a ironia funciona como uma crítica também. Como essa palavra aqui, bem grande. Democracia, mas a porta desse tamanho e não é todo mundo que pode entrar. Sinto muito, senhor, a festa é só para sócios. Logo, é uma ironia. Então é importante que nós reconheçamos a ironia presente no texto para nós entendermos qual é a função daquele texto e qual é a função pretendida, qual é a interpretação que o autor gostaria de passar a partir da charge, por exemplo, como essa, de um texto. Então é muito importante nós entendermos essa ironia. Outro exemplo de ironia. Bem que o litro da gasolina podia baixar. Para quanto? 900 ml? Então é uma função crítica, mais uma vez, da ironia, né? A crítica em relação ao preço. Também a linguagem pode ser utilizada, seja ela a ironia, baseada na ironia, no duplo sentido, na conotação, na ambiguidade, para causar humor. Então, nos textos humorísticos, nós encontramos muito, principalmente em tirinhas, né? Tenho saudades do vento salgado batendo no meu cabelo em alto mar. Você é sentimental? Não, sou careca. Né? Então, é isso, pessoal. Nós precisamos prestar bastante atenção no que nós estamos desenvolvendo, como nós estamos escrevendo, qual é o objetivo que nós temos com a nossa mensagem, fazer sempre uma revisão para não cair em algumas ciladas que muitas vezes nós mesmos fazemos e não percebemos. Por isso que é muito importante uma revisão. É essencial, para não causar a sensação de mal-estar, a depender da mensagem da que você escreve, né, como alguns exemplos que nós vimos, é muito complicado. Então, faça esse texto, revise, leia em voz alta se preciso for, para você captar a mensagem, compreender melhor, para ter certeza de que seu texto vai ser sempre claro e objetivo, ok? E não vai causar nenhum constrangimento, nem para você e nem para a pessoa que o recebe. Então, obrigada e até a próxima videoaula. Beijão para vocês!